Seja bem-vindos ao canal. Se você é novo aqui, já se inscreve para não perder as ministrações que vai edificar e transformar sua vida. Deus lhe abençoe. Fique agora com a ministração do pastor Emagno Ribeiro. Com o tema, Movendo-se de íntima compaixão. 7, versículo de número 11, do 11 ao 16. Amém? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse-lhe: não chores. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te rendemos ações de graças, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos por cada louvor que aqui entoamos, por cada expressão, por toda, meu Deus, ação que tivemos para louvar o teu nome. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que acabamos de ler. Sabemos que a tua palavra é viva, ela é eficaz, que a tua palavra é mais penetrante do que espada bigúmia. Ela penetra a divisão da alma do espírito, divide juntas e medulas, e ela está apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Que o Senhor venha falar no mais profundo do nosso ser, que o Senhor venha trazer cura para a nossa alma, restauração para as nossas vidas, que o Senhor venha nos levantar com força e poder, para que nós possamos cumprir a tua vontade aqui na terra. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos receber a revelação da tua palavra. Que o Senhor unja a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração, para que possamos ouvir, entender e guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Santo Espírito de Deus, essa é a tua hora. Ministra a tua igreja, fala conosco, usa a minha vida como tu quiseres, Senhor. Eu declaro que me sujeito a ti, porque sou simplesmente um pequeno instrumento em tuas mãos. A vontade é tua, o poder é teu. Faz conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, repreende todo o ladrão da semente, toda pressa, todo cansaço. Meu Deus, todo bloqueio de mente. Em nome de Jesus, nós declaramos que só o teu Santo Espírito tem liberdade neste lugar. Todo espírito contrário, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é bastante conhecido, e ele mostra aí algo muito interessante, que é o encontro de duas multidões. Uma que seguia Jesus, que é a vida, e outro que seguia chorando, a viúva, que agora tinha, além de ter perdido o seu marido, havia perdido o seu único filho. Duas multidões se encontram, uma, eu creio, cheia de esperança, e a outra é lamentando e chorando a morte de uma pessoa querida. Eu creio que todos ali eram queridos daquela família, porque você não vai no enterro de estranhos, não é? Normalmente não vai. Observem que quando Jesus se depara com aquela cena, com aquela situação, a palavra de Deus diz que ele, movido de íntima compaixão. E essa ministração, ela surgiu através de uma conversa que estavam eu e Felipe conversando.
E ele me falou a respeito desse assunto, e esse assunto me interessou, e eu fui buscar. Porque Jesus era movido de íntima compaixão. Ele não tinha só um sentimento, porque às vezes nós confundimos as coisas. Às vezes nós achamos que ter um sentimento é tudo, e não é. Jesus, ele não só tinha compaixão, como ele era movido por íntima compaixão, por algo que era muito profundo, que era muito intenso, que era muito interno, que era no âmago, que tinha relação com a dor do outro. Jesus sentiu no mais profundo do seu íntimo a dor que aquela viúva estava sentindo. Por isso ele se move. Ele não ficou parado, ele não ficou estático. Ele tomou uma ação movido por um sentimento muito íntimo de alguém que sente a dor do próximo. Não era só um sentimento. Era um sentimento que se movia para entrar em ação em favor de alguém. Amém? Eu fui buscar aqui o significado de compaixão, e eu achei o seguinte: compaixão é um sentimento típico dos seres humanos, e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia, à tristeza de outro. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Então a compaixão não é só um sentimento de piedade, mas é um sentimento que nos leva a nos mover, a nos despertar para ajudar alguém que está com problema, alguém que está sofrendo, alguém que está com dificuldade. E nós vamos ver em algumas passagens da palavra de Deus, Jesus se movendo por esta íntima compaixão. Eu lembro do testemunho de um pastor, que ele estava ministrando, e uma pessoa ficou possuída pelo demônio. E ele repreendeu o demônio, e o demônio não saiu. E tinha um homem, o seu José, lá na igreja, um homem sempre em oração, aquele homem silencioso, que sempre estava preocupado com as pessoas, com as vidas, mas ele não aparecia em nada. Aquele homem se dirigiu para aquela pessoa que estava possessa, botou a mão no ombro e falou ao ouvido, bem baixo: demônio, sai desta vida. E o demônio saiu na hora. E o pastor chegou em casa, foi questionar a Deus e perguntar: Senhor, por que eu, como teu servo, expulsei aquele demônio e ele não saiu? E o irmão Zé foi lá e ele saiu. E Jesus falou para ele assim: porque você não se compadece das pessoas. Você não tem compaixão. Porque uma coisa é eu falar algo mecanicamente, automaticamente, e outra coisa é eu falar algo que brota no íntimo do meu ser, com compaixão, com misericórdia, com piedade, desejando que a vida daquela pessoa seja transformada, que o problema dela seja resolvido. É como se eu comprasse aquela briga para mim, como se eu quisesse que aquilo fosse resolvido imediatamente, porque eu estou sofrendo a dor daquela pessoa. Não é só dizer, Deus te abençoe. E às vezes a gente faz muito isso, né? Esse automático, né? Tem uma pessoa com problema dizendo, Deus te abençoe. A gente deve abençoar as pessoas, mas a gente precisa ter ação que nos leve a ajudar aquela pessoa.
Semana passada eu estava conversando com Bênção. Bênção fica caladinha ali, mas ela é boa de conversa, viu, gente? Pastor, pastor, bora visitar ali aí a minha vizinha. Ela vinha falando, vinha pedindo oração aqui. E aí, Bênção, quando eu cheguei lá, Bênção estava lá. Bênção tem ajudado essa senhora o tempo todo lá. Ela tem ido lá ajudar. Tem ajudado, nós fomos lá. Aí sentamos, a mulher começou a contar a história dela, o sofrimento dela, a dor dela. 4 meses dentro de um hospital, vai e volta, volta e vai. 4 meses internada. Começou a chorar. Aí ela disse assim, chorando: hoje eu levantei de madrugada, eu estava sentindo dores, eu vim aqui para a janela, abri a janela e disse: Deus, se tu me ouves, manda um servo teu aqui hoje. E olha o que acontece. Eu tinha marcado com Bênção sexta-feira. Deu um problema no trabalho, eu cheguei em casa 10 da noite e não tinha o telefone dela. E eu fiquei meio angustiado. Meu Deus, eu marquei, como é que pode um negócio desse, tudo atrapalhado. Não era a mão de Deus. Era o Senhor. E hoje ela testemunhando, eu digo: então você sabe que Deus te ouve. Ela já se reconciliou com o Senhor. Não é? Ela já se reconciliou, hoje não é? Ela se reconciliou, já declarou isso. Se reconciliou. E eu creio que Deus já operou um milagre nela de cura. E nós vamos continuar orando por ela, buscando em favor dela, se compadecendo dela, em nome de Jesus, amém? Em Mateus 14, versículo 14, a palavra de Deus diz que Jesus possuiu uma grande compaixão da multidão. Havia uma multidão que seguia Jesus. E muitos eram enfermos, outras pessoas atribuladas, e tinham também os curiosos. Mas a palavra de Deus diz aí em Mateus que Jesus, movido de íntima compaixão daquela multidão, ele curou todos os enfermos. E depois dele ter-lhes curado, já faziam 3 dias que eles estavam seguindo a Jesus, e os discípulos disseram: Senhor, vamos despedir a multidão para que eles encontrem um lugar para arrumar comida. E Jesus pergunta para ele: quantos pães vocês têm aí? E Jesus, mais uma vez, movido de compaixão, vai, manda todos sentar, multiplica os pães e dá comida para aquelas pessoas. Jamais Jesus vai despedir alguém com fome. Jesus nunca vai nos deixar sem suprir as nossas necessidades, porque o que move Jesus é a íntima compaixão. Ele nos ama tanto, que todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor também é a dor dele. Ele se preocupa comigo e com você. Ele sabe o que é sentir dor porque ele foi para a cruz. Ele sabe o que é sentir rejeição porque ele foi rejeitado. Ele sabe o que é ouvir: você é um maldito, porque ele se fez maldição em nosso lugar. Ele sabe o que é a sua própria família lhe rejeitar, porque ele foi rejeitado pela sua própria família. Então ele conhece a tua dor e o teu sofrimento, o problema que você está passando, e ele se compadece de você, e ele diz que te ama e quer curar você, quer restaurar a sua vida. Porque o sentimento, às vezes, que vem no nosso coração, é que nós estamos sós. Foi o sentimento que estava no coração da Rita. Ela se sentindo só. Eu perguntei para ela: você tem que perdoar alguém, Rita? Ela: não, acho que não, meu coração está bem. Daqui a pouco ela disse: a minha família me abandonou esses 4 meses. Abandono. O abandono gera uma dor, a rejeição gera uma dor tão profunda,
tão forte. E nós precisamos ter compaixão dessas pessoas, para que nós levemos para elas a cura e a libertação que elas precisam. Porque elas precisam ser amadas, ser acolhidas, ser entendidas para serem curadas. A dor da rejeição, Jesus conhece. Só que Jesus não quer que você saia do mesmo jeito, Ele quer que você saia curado. Amém? Mateus 20, do versículo 30 ao 34, Jesus, Ele está indo ministrando a palavra, e 2 cegos começam a clamar, fazer um grande clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Eles começam a clamar, e Jesus se aproxima e pergunta o que eles querem, e eles dizem: quero ver, Senhor. Jesus vai lá e toca os olhos deles e os cura. E a palavra de Deus diz que Jesus, movido de íntima compaixão daqueles homens, vai lá e os cura. Irmão, dos piores problemas físicos, eu acho que é a visão. Uma pessoa que não enxerga deve ser coisa terrível, não é? Não ter a visão. E é uma das coisas que eu agradeço muito a Deus, que quando eu acordo de manhã, que eu olho para fora, que eu consigo ver esse céu azul, o sol brilhante, as plantas. Eu agradeço a Deus pela visão que Ele me deu, porque contemplar o belo é maravilhoso. Ver a luz, ver as cores. Imagina não ter. Mas aqueles homens clamaram com tanta vontade de ser curado, que Jesus se compadeceu deles e os curou. Amém? Em Marcos, capítulo número 1, do versículo 40, o versículo 40 e 41, a palavra de Deus diz: Jesus, movido de íntima compaixão, ouve o clamor de um leproso e o limpa. O leproso diz assim: Jesus, se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus diz: então ser limpo. Porque Jesus sabia o que era ser um leproso naquela época. O leproso naquela época não tinha acesso à cidade. Ele ficava fora. Ele não podia ter contato com as pessoas. Ele era completamente afastado. Tinha um lugar que as pessoas iam lá, colocavam comida e deixavam lá, e eles pegavam a comida e ficavam lá, só leprosos juntos. Eles eram completamente afastados do convívio, da família, da sociedade, de tudo. Imagina que situação. Mas Jesus se move. Jesus não ficou estático. Jesus não ficou insensível à dor daquelas pessoas. Ele se sensibilizou. Ele teve empatia, ele se colocou no lugar deles. Ele sofreu cada dor de cada um de nós. Às vezes, nós pensamos que estamos sofrendo mais que todo mundo. Mas se você for avaliar, tem pessoas que sofrem, muito mais do que a gente. Só que seja pouco ou seja muito nosso sofrimento, Jesus se importa. Ele está de olho na gente. E a gente precisa entender isso. Só que esse mesmo sentimento precisa nos mover. Assim como Jesus se movia pela íntima compaixão, nós, como sua igreja, devemos nos mover. Nós devemos sentir a dor do próximo. Nós devemos nos preocupar com o próximo. Olha o que Mateus 9, do 35, eu vou ler esse texto aqui, tá? Eu vou ler esse texto aqui, para ficar melhor. Mateus 9, versículo 35, por favor.
Daqui a pouquinho a gente encerra. Amém? Estou falando devagar para a gente entender tudo direitinho. Então, vai lá no versículo 35, diz assim, ó. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas no reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Imagina, estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, e Jesus teve grande compaixão delas. Irmãos, e o mundo está diferente disso? As pessoas estão completamente desnorteadas da vida hoje. O que tem de pessoas aflitas, o que tem de pessoas assustadas, que andam aí desesperadas, sem saber o que fazem da sua vida, é uma coisa impressionante. E nós vivemos em um mundo de guerra. Nós precisamos ter um cuidado muito grande. Por quê? O que acontece? A palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E tem esfriado. Só que no nosso coração ele tem que estar fervendo. Porque o mundo tenta nos comprimir, nos oprimir. E nós não podemos lutar essa guerra com as armas carnais. Entrar em um embate, em um combate contra o mundo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E tem muita gente se confundindo, está querendo brigar. E não é a nossa briga não é essa. A nossa briga não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores do mal. A nossa guerra é espiritual. E se nós entendermos assim, nós vamos sentir compaixão e misericórdia de quem está andando desesperado, aflito, como ovelha que não tem pastor. E não tem mesmo. E não tem. Mais um pouquinho. Ah não, isso aí, já foi. Como ovelha que não tem pastor. Agora, olha o que ele diz aqui, ó. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são? Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Está aí. Está aí a resposta de Jesus. Tem uma multidão de pessoas andando desesperadas, como ovelhas que não têm pastor, mas está faltando pessoas para irem buscá-las. Nós precisamos entender isso, porque se nós nos compadecermos dessas vidas que estão a passos largos indo para o inferno, nós vamos buscá-las. Nós vamos nos compadecer delas e vamos amá-las e lá resgatar. Porque essa íntima compaixão tem que nos mover, não pode nos deixar estáticos, sem ação. Amém? Olha o que Jesus diz na parábola do servo impiedoso. A palavra de Deus diz em Mateus 18, 23, que o Senhor, Ele deixou. Querem que eu leia? Vamos ler um pouquinho aqui. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, viu? Que Deus é bom. Em nome de Jesus. Diz assim, ó. Jesus diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve íntima compaixão dele,
cancelou a dívida e deixou-o ir. Amém? Teve íntima compaixão, ele clamou, ele se prostrou, ele se ajoelhou, e aquele senhor teve compaixão daquele servo, e aí perdoou a dívida. Mas ao sair dali, aquele servo achou um conservo, que lhe devia uma quantidade 10 vezes, ou aliás, 90 vezes menor, era só 10% do valor que ele devia. E ali ele foi cobrar aquele conservo, e aquele conservo implorou para que ele tivesse compaixão, e a palavra de Deus diz que aquele homem não teve compaixão, aquele homem mandou prender aquele conservo, não lhe perdoou a dívida. E Jesus, e o Senhor soube daquela situação, e mandou chamar o seu servo. Por que eu te perdoei tanto, e você não perdoou o teu próximo? E aquele homem foi condenado, porque faltou ter íntima compaixão daquele que lhe devia. Amém? Irmão, essa palavra é muito forte. A gente precisa, de fato, abrir os olhos para isso, entender que essa é um sentimento que tem que mover a nossa vida. A gente precisa sentir a dor do próximo. A gente precisa ter empatia. A gente tem que tirar os olhos, ou melhor, a visão, dos defeitos das pessoas, dos erros das pessoas, porque Jesus não olhou para os nossos erros. Ele não olhou. Ele simplesmente nos amou e nos perdoou. E a gente carregava muito, e até hoje ainda erra, ainda falha. E a gente tem que parar de ficar olhando para defeitos, para erros, para tantas coisas, porque normalmente as pessoas têm mais virtudes do que defeitos. E quando tiver o defeito, a gente tem que se compadecer. Ter compaixão daquela pessoa e tentar ajudar para ela sair daquela condição. Amém? Jesus também conta em Lucas 10 a parábola do bom samaritano. Essa palavra é muito atual, ela é para nós como igreja. Porque está escrito que um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó, e o sacerdote ele tinha o seu período que ele ficava no templo, servindo ao Senhor no templo, como se estivesse no culto, como estamos aqui hoje. E ele descia, e ao descer ele se depara com uma situação lamentável, que um homem havia sido atacado por ladrões e salteadores, estava à beira da morte, estava muito ferido, e a palavra de Deus diz que ele passa de largo e vai embora. E veio também um levita, que vinha também do templo, vê a mesma situação, não dá importância e passa de largo. Os teólogos, né? A teologia, até falar com o Felipe, né? A teologia cria muito problema, porque eles querem interpretar a palavra de Deus segundo a vontade deles. Muitos são assim, e a palavra é revelada pelo Espírito. Então os teólogos dizem, não, mas ele não podia se encostar em pessoa morta, mas o homem não estava morto, ele nem sequer observou. A palavra de Deus não diz que o homem estava morto, diz que estava à beira da morte, estava muito ferido, mas não estava morto. Tanto é que o samaritano chegou lá, olhou, olha, diz que o samaritano teve íntima compaixão daquele homem. Não era da igreja o cara, não era da Pão da Vida, não era da Assembleia de Deus, não era, mas teve íntima compaixão, olhou aquela pessoa ferida e foi movido a ter uma ação, a pegar aquele homem, passar um pano nas feridas, colocar-nos na sua montaria e levar a uma hospedaria e pedir que cuidasse, e ainda pagou toda a conta. Olha o que moveu esse homem, a íntima compaixão, o mesmo sentimento que estava no coração de Jesus. Mas não aconteceu com aqueles dois homens que estavam na igreja, nem o sacerdote e nem o levita. E é para nossa reflexão, a gente precisa refletir a respeito disso, né?
Tem crente desejando a morte dos outros, tem crente... Rapaz, tem tanta coisa doida aí acontecendo. Né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca desejei, não votei, não queria que Lula fosse eleito, porque eu sabia da miséria que seria. Mas eu não desejo a morte dele, nem oro para Deus matar ele, não. Eu tenho orado para Deus mudar a situação. Gente, nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala. A gente precisa ter cuidado com o que a gente ora. A gente precisa ter cuidado com as nossas ações. A gente não pode desejar a morte das pessoas. Eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei para vocês aqui um dia: Deus, por que tu deixa vivo Alexandre de Moraes, um cara daquele que está arrebentando com a nação? Aí o Senhor me falou assim: eu te deixo também. Calou minha boca. Calou minha boca na hora. Só fiz perguntar: por que você deixa Deus um sujeito mal daquele, perverso daquele, que faz tanta injustiça? Oh, eu estou deixando você também vivo. A palavra diz que diante de Deus, todos nós somos iguais. E acabou. Não é? É claro que nós vamos colher o que nós plantarmos. Ele vai colher o dele, e eu vou colher o meu, cada um vai colher o seu. Acabou, é lei de Deus. Mas a gente precisa orar pelas autoridades, para que tenhamos dias de paz. Por todos eles. Errando, não errando, sendo que nós precisamos orar. É o nosso papel. Nós precisamos nos compadecer desse mundo perdido aí. Está completamente avesso. Está tudo errado. Mas nós somos agentes de transformação. Foi o amor de Deus